Bom, essa aula é uma espécie de introdução a alguns conceitos que a gente vai desenvolver um pouco melhor na prática em algumas aulas um pouco mais focadas. Mas o que eu quero passar aqui é o conceito para você de como a gente deve tomar uma decisão de alto impacto financeiro na nossa vida. Porque uma das coisas que eu sempre passo é que não adianta a gente cortar o cafezinho, não adianta só a gente economizar na pizza, não é só isso, ok? A gente precisa se preocupar com decisões de alto impacto. Quais são as principais decisões de alto impacto financeiro na nossa vida? Para pensar. A compra de um imóvel, a compra da sua casa própria é uma decisão importante financeira. A compra do seu carro é uma decisão muito importante. Não só por causa dessa compra do carro, mas porque a gente costuma ter vários carros ao longo da nossa vida. Então, essa decisão tem um alto impacto financeiro na nossa vida. Uma outra é o casamento. O ato do casamento não, mas sim quando a gente vai casar, o custo do casamento, com isso daqui geralmente vem um monte de coisa junto, vem a lua de mel, vem o apartamento, o imóvel próprio, enfim. Casar tem um alto impacto financeiro. Não falo de estar com outra pessoa, ok? Mas esse ato aqui financeiro. A gente precisa tomar isso aqui tomar essa decisão de como fazer com muita calma. Uma outra decisão de alto impacto financeiro é um filho, são os filhos. Né? Obviamente isso daqui não significa que você não deva ter um filho, não é nada disso. Tá? É só que são decisões muito importantes, né? Porque na minha concepção eu gostaria de dar sempre o melhor possível para o meu filho. Né? Não só amor, mas também estudo, qualidade de vida e muitas outras coisas. Né? Então esse tipo de decisão é aquela coisa que pode mudar a sua vida para melhor ou para pior. Né? Muito mais até do que investir corretamente. Obviamente não no longuíssimo prazo, mas às vezes no curto e no médio prazo, esse tipo de coisa mexe muito com o seu bolso. Então, como que a gente faz para tomar uma decisão que tem um alto impacto financeiro da melhor forma possível? Tem algumas dicas que eu separei aqui e depois a gente vai focar nisso em algumas aulas específicas. A primeira dica é você olhar para a taxa de juros. Tá? Existe um grande impacto em você comprar imóvel com uma taxa de juros alta e uma taxa de juros baixa. Né? Quando você vai viajar, poxa, se você não tiver dinheiro, você vai ter que pegar um empréstimo, vai ter que financiar, vai ter que parcelar. Né? O impacto da taxa de juros é muito custoso no seu bolso. Porque imagina, muitas vezes a gente antecipa um sonho. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas, é isso que faz a maioria das pessoas quebrarem ou não acumularem patrimônio, porque a gente vive antecipando os nossos sonhos. Então imagina, ao invés de eu comprar um imóvel à vista, eu antecipo esse momento e financio o imóvel. Ao invés de a gente comprar um carro à vista, a gente antecipa esse momento e parcela o carro. Ao invés de a gente pagar uma viagem à vista e com desconto, a gente antecipa essa viagem. Então a gente vive antecipando as coisas e acaba tomando decisões muito emocionais. Né? Então a taxa de juros é muito importante para a gente, porque muitas vezes, ao invés de a gente ganhar sempre vivendo os sonhos no momento correto, a gente acaba antecipando e pagando taxa de juros para o resto da nossa vida, de várias formas diferentes. Agora, se você tiver que pagar uma taxa de juros, no mínimo que você compare ela dentro das diversas instituições disponíveis no mercado financeiro, desde bancos até fintechs, até empresas focadas no empréstimo apenas. Né? Então é muito importante você comparar a taxa de juros, porque vai ter um impacto muito grande sobre o seu bolso nas compras grandes e nos grandes acontecimentos. Outro ponto para você se atentar, desconto à vista. O desconto à vista é uma grande ferramenta para quem tem dinheiro guardado. Ah, mas eu não tenho dinheiro guardado? Poxa, então vamos parar de consumir para que a gente tenha o dinheiro guardado e a gente sempre tome a melhor decisão. Nem sempre comprar à vista é a melhor coisa. Muitas vezes, se a gente conseguir parcelar, pagar a prazo, sem taxa de juros, isso acontece em muitas ocasiões, às vezes quando a gente vai comprar uma roupa e não dão desconto para a gente, quando a gente vai comprar alguma coisa, é muito melhor, porque a gente está fazendo o dinheiro trabalhar para a gente só vai pagando a prazo, pode trabalhar com o dinheiro. Agora, se esse bem ou se o que você for comprar tiver um desconto à vista e você tiver dinheiro, poxa, é uma boa opção. Um imóvel, por exemplo, quando você vai pagar tudo à vista, muitas vezes você negocia muito melhor com o vendedor. Então você tem que sempre ter dinheiro para poder tomar a melhor decisão. E você deve questionar o vendedor sobre isso.
independente do que você está comprando, tá? O desconto à vista é muito relevante nas grandes decisões. Uma coisa muito importante também, que gera um impacto muito grande, é o que a gente chama do custo-oportunidade. E o custo-oportunidade ele pode ser visto como uma espécie de benchmarking. Imagina o seguinte, você foi lá no seu gerente do banco, foi conversar com ele e ele te ofereceu uma aplicação que paga 80% do CDI. Tá? Só que você tem um custo-oportunidade. Qual que é o custo da sua oportunidade? Uma aplicação que paga 100% do CDI. Ou seja, você poder investir no Tesouro Direto que paga mais ou menos 100% do CDI. Então não vale a pena você investir em outra aplicação que tenha segurança, alguma coisa assim, e que tenha uma rentabilidade menor do que o Tesouro. Porque se você tem essa aplicação disponível sem risco e ela paga 100%, não tem por que você ter uma aplicação que paga menos de 100%, ok? Então, ao longo da nossa vida, a gente precisa sempre se preocupar com o custo-oportunidade. Qual que é o custo da minha oportunidade? Se aplica tanto para investimento quanto para gastos, tá? Mas não se preocupe que a gente vai ter uma aula focada no custo-oportunidade. Um outro ponto, a depreciação. Será que essa grande decisão que você está tomando é uma decisão que pode te gerar mais dinheiro lá na frente ou uma decisão que pode te dar menos dinheiro? Então pense sempre no conceito do ativo e do passivo. Se você for financiar um imóvel, você vai pagar uma taxa de juros, mas você tem um bem, você tem um ativo que tende a se valorizar. Né? Os imóveis tendem a se valorizar porque as pessoas não param de nascer. É óbvio que existe estudo dizendo que em algum momento essa curva vai mudar, mas os imóveis tendem a se valorizar. Tá? Agora, um carro tende a se valorizar? Geralmente não. Um carro ele tende a se depreciar. Assim como quando você compra algum outro bem e que vai perder valor com o tempo. Tá? Então sempre pense no conceito de o que eu estou investindo deprecia? Uma viagem. Uma viagem, teoricamente, você pagou e acabou. Né? Você viveu aquele momento e ele sumiu. Mas não necessariamente significa que rolou uma depreciação, porque às vezes isso daqui te gerou um ativo, te gerou uma experiência, te gerou algo muito bom, que financeiramente pode não fazer sentido, né, no curto prazo, mas no meu caso, viagens já me ajudaram a fechar negócios. Tá? Então tudo depende de como você encara isso. E também se tiver um gasto financeiro, não significa que a viagem não faz sentido sempre, porque a nossa decisão não pode ser 100% racional, ela também tem que ter um pouco do lado emocional, porque senão, a gente nunca vai viver, porque qualquer gasto que eu fizer, na maioria das vezes não vai me voltar, então eu não vou gastar nada? Não, não é assim que funciona, precisa ter um balanço. Né? Então muitas vezes as pessoas gostam de ter seu próprio imóvel, financeiramente nem sempre faz sentido, mas qual é o valor do seu emocional? Então se você puder tomar essa decisão, você também tem que ter um pouquinho do emocional, mas não podemos esquecer do financeiro. Um outro ponto importante para a gente tomar uma grande decisão, será que essa decisão, esse gasto que a gente vai ter, cabe no nosso orçamento com folga? Então, eu vou comprar um imóvel, né? Mas esse imóvel aqui vai me custar 30% da minha renda. 30% da sua renda em uma única coisa, em um único gasto? Isso daqui sem levar em consideração outras coisas, né? Porque às vezes você financia, você compromete 30% da sua renda aqui. Mas aí, você vai ter que pagar o condomínio, o IPTU e mais um monte de coisa. Você vai acabar gastando quase 50% dos seus ganhos em um imóvel ou em uma única coisa. Você fica muito frágil, porque qualquer coisa, qualquer momento, você pode perder esse bem ou esse bem pode te fazer perder outras coisas, porque 50% quase de gasto é algo muito pesado no seu orçamento. Tá? Então, avalie muito bem se você tem uma capacidade de pagar tudo isso com sobra, com tranquilidade, beleza? Outro ponto importante, você já tem o seu fundo de emergência? Não adianta a gente tomar uma decisão que tenha um alto impacto financeiro na nossa vida se a gente não tiver o nosso fundo de emergência guardado. Não adianta eu pensar em comprar algo que vai custar caro ou que me gere um comprometimento de longuíssimo prazo se eu não tiver o meu fundo de emergência. Porque veja, se eu não tiver o dinheiro guardado aqui, esse compromisso pode a qualquer momento ir por água abaixo, porque, como você sabe, em algum momento a nossa renda diminui ou a gente perde a nossa renda e quando isso acontece, os nossos compromissos geralmente param de ser honrados se a gente não tem um fundo de emergência. E aí você pagou juros e ainda pode perder esse bem, igual eu conheço várias pessoas que passaram por essa situação
e geralmente envolvendo imóveis. Por exemplo, uma vez eu participei de um programa de rádio e ligaram lá na rádio e perguntaram o seguinte: Thiago, eu comprei um carro, parcelei ele em várias vezes, estava pagando ele, de repente não consegui mais pagar, tive que entregar o carro de novo. E eles ainda não me pagaram nada. Então veja só, você precisa tomar muito cuidado antes de assumir um compromisso. Geralmente, você precisa ter pelo menos um fundo de emergência. Ah, Thiago, mas o que é o fundo de emergência? Eu vou explicar sobre isso muito melhor no módulo sobre investimentos, mas o fundo de emergência geralmente é um dinheiro que você deixa investido em aplicações que tenham boa segurança, uma rentabilidade mediana e uma liquidez muito boa. O que é a liquidez? A velocidade que você transforma isso daqui em dinheiro para poder honrar compromisso, tá? E em último lugar, uma grande dica aqui, e que talvez seja mais difícil de ser executada, é você tomar uma decisão de grande impacto financeiro envolvendo ambos os lados, o lado emocional e o lado racional. Veja que as grandes decisões geralmente são tomadas usando o nosso lado emocional. Eu vou comprar um imóvel. Eu quero ter o meu imóvel, eu quero viver ali, eu vou montar do jeito que eu quiser, ninguém vai me encher o saco, né? Eu quero ter o meu carro para não precisar usar dos outros, poder me locomover a hora que eu quiser. Eu quero casar ali para tirar umas fotos bonitas, para a gente curtir o momento. Geralmente, as coisas que nos geram um comprometimento financeiro muito alto e as coisas que geralmente fazem a gente perder dinheiro a longo prazo são tomadas usando apenas o lado emocional. Estou dizendo para não usar o lado emocional? Não, porque senão a gente não vive. Mas é importante que você pondere utilizando também uma racionalização de se faz sentido tomar essa decisão ou não. Senão você vai antecipar sonhos e sempre que você antecipa um sonho, você está pagando juros para antecipar esse momento. Então nessa aula eu te dei alguns insights iniciais para você começar a pensar sobre como tomar grandes decisões que geram um grande impacto financeiro na sua vida. Espero você na nossa próxima aula.